ouvir a voz de Deus nesse lugar, nessa noite? Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo Mateus escreveu, capítulo de número 17. Nós vamos fazer a leitura do texto, a saber, uma perícope muito conhecida e vai ser base para a nossa reflexão nessa noite. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 17, a partir do verso 1, está escrito assim, acompanhe atentamente ao texto, a pregação é expositiva e se faz necessária a leitura para a nossa reflexão. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte, e ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Ouçam-no. Esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Olha para cá. Nós estamos já há alguns domingos falando sobre a ênfase de ser família e ser igreja. E o tema para a nossa noite, a nossa reflexão dessa noite é eclésia ou eclesia, palavra grega que vai ser base para a nossa reflexão dessa noite. Eu estou certo de que Deus preparou algo especial ao nosso coração. Eu tenho certeza de que uma palavra poderosa Deus já preparou para essa noite. Você está pronto para receber tudo que Deus tem preparado para nós essa noite? É no Evangelho de Mateus capítulo 17 que nós vamos construir a nossa reflexão. Eu quero que você perceba a narrativa dos fatos. Nós já ouvimos falar sobre a transfiguração de Jesus, e nós estamos diante do texto que revela os detalhes desse acontecido. Ora, esse momento foi especial e eu quero com você refletir sobre alguns desses detalhes. A saber que Jesus mesmo chamou 3 dos seus discípulos. Haviam outros, ele chamou os 3. E isso me faz refletir, não de agora, já de anos. Ora, são anos refletindo comigo mesmo, dizendo: por que é que em muitas ocasiões, e das mais especiais e importantes, Jesus vai separar 3 dos seus discípulos? Por que não os nomes se repetem em outras pessoas? Por que não Felipe, Bartolomeu e outros discípulos, Tomé, por exemplo? Por que Pedro, Tiago e João, em muitas ocasiões, se repete os seus nomes? Ora, aqui nós estamos diante dos 3. No Getsemane, maior angústia de Jesus, lá estavam 3, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus vai dar uma ordem à menina morta, ele chama consigo os 3, Pedro, Tiago e João. E para transfigurar e para revelar a eles a mais poderosa experiência numa plataforma terrena que o homem já conheceu. Eu ouso a dizer que não houve experiência mais poderosa, não houve revelação mais profunda, não houve um demonstrar de poder maior para um ser humano do que para esses 3. Jesus não só transmitiu a eles o ensino, Jesus ministrou a eles nos seus olhos, eles viram, era palpável, era possível olhar, observar tudo aquilo.
Que Jesus era especial, eles não tinham dúvidas. Que Jesus fazia o que ninguém fazia, eles não tinham dúvidas. Que Jesus era alguém que colocava final nos ciclos de morte, eles não tinham dúvidas. O herói de todos eles era Jesus. Agora que esse herói podia voar, isso era novo para eles. Eu imagino Jesus acordando de manhã, tomado o seu café da manhã, Jesus diz: hoje eu tenho uma missão para nós. E vai comigo 3 de vocês. Vem Pedro. Vocês também, irmãos, Tiago e João, os irmãos, venham comigo. Nós vamos para algo especial hoje, rapazes. E o trajeto até o monte, a reflexão é saber: e aí, Tiago, o que será que ele vai aprontar hoje? Rapaz, de semana passada eu já não esqueço. Aquela cura, aquele milagre já não me sai da mente. Olha, foi especial demais. E eu não sei o que vai vir agora. Mas uma coisa eu sei: nenhuma vez que ele chamou a gente para sair, foi normal. Sempre teve algo extraordinário, além do que a gente podia imaginar, pensar, nos deixar boquiabertos. Eu não sei o que ele vai fazer agora, mas uma coisa eu sei: toda vez que Jesus sai, algo novo acontece. Preparado, meninos? A gente vai subir um monte hoje. Vamos lá, Jesus. Me acompanhe. Eles começam a subir o monte. Eu não sei qual é a conversa deles, quando de repente no cume, no lugar mais alto, a Bíblia diz, levando eles para o lugar mais alto, em particular, no alto monte. Eu imagino Jesus dizendo: agora vocês esperam aqui, passos para trás. E à medida que ele vai se afastando, eles começam a esfregar os olhos, não estão conseguindo identificar o que está acontecendo, porque Jesus começa a refletir como o sol do meio-dia. Ele começa a brilhar de uma luz tão poderosa que ofusca a capacidade de olhar para ele. Ele não tem o que, a reação dos 3 não é outra. Eles começam a se prostrar quando de repente a Bíblia diz que Jesus começa ali ser transfigurado diante dos olhos dele. Olha o que o texto diz: sua face brilhou como o sol do meio-dia, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Você está vendo o que eu estou vendo, João? Belisca, eu acho que eu estou dormindo. E no meio de todo aquele cenário aparecem mais 2 personagens. E não são qualquer personagens. Não. Eu estou dizendo para você que não são qualquer personagens. Eu estou dizendo para você que 2 dos maiores homens, que representam 2 dos maiores períodos da história. A Bíblia diz que 2 personagens se apresentam ali. Eu vou ler o texto do verso 3. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Eu queria estar lá para ver essa conversa. Eu queria estar lá para ver Moisés dizendo: foi por tua causa que eu deixei de ser considerado filho da filha de Faraó, porque estava de olho naquilo que é invisível, e agora os meus olhos podem ver. Eu acreditei sem perspectiva de visão, mas eu sabia que um dia meus olhos se abririam para a verdade da realidade. Ele brilha mais do que o sol do meio-dia. Ele é mais poderoso do que qualquer outro profeta antes dele. Ele é o Filho de Deus, ele é Jesus. Eu imagino Jesus conversando com ele, dizendo: e aí, Moisés, valeu a pena ou não valeu esperar pela promessa que eu mesmo te fiz? Eu imagino o outro homem pegando no meio da conversa, dizendo:
Eu não vi profeta mais poderoso do que você. E olha que eu vi muitos sinais. Eu orei, fogo do céu caiu. Pela minha palavra não choveu em todo Israel mais de 3 anos. Mas eu estou diante do maior milagre já existente. Deus se fez homem. E a gente está comprovando isso nesse monte aqui agora. Eu estou imaginando a conversa dos 3. Eu quero que você entenda o porquê essas 2 pessoas aparecem para conversar com Jesus. Durante toda a história da humanidade, várias eras foram iniciadas e encerradas. Nós temos no Gênesis o princípio da criação. E a primeira era que se manifesta é chamada a era da inocência, aonde Adão e Eva não comeram do fruto ainda e possuem a inocência de andar nus e não sentirem vergonha. Desobedecendo a voz de Deus, eles quebram o período da inocência para iniciar o período da consciência. Eles vão ter consciência de que estão nus, eles vão ter consciência de que desagradaram a Deus, eles vão ter consciência de que quebraram o propósito que a voz de Deus lhe pediu. Passado o período da consciência, nós iniciamos o terceiro momento da história, o governo humano, aonde vão se estabelecer ordens políticas sobre o povo. Nós temos o período dos patriarcas, aonde a figura de Abraão representa todos eles. Nós temos Isaac, nós temos Jacó, como figuras de um movimento chamado período patriarcal. Nós temos o período dos profetas, aonde a ordem sacerdotal que governa é profética, aonde o contato Deus e homem se dá pela voz dos profetas, aonde Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Nós temos o período monárquico, onde os reis se levantam para governar o povo. E nós iniciamos aqui agora em Mateus capítulo 17, o romper de um ciclo. Já haviam se passado várias eras. Cada figura representa um período e um momento. Está ali Moisés, que é a figura e tipologia da representação das leis, porque foi através de Moisés que as leis foram reveladas ao povo. Ali Elias, que tipifica o período dos profetas, e ele carrega consigo a responsabilidade de representar o ofício profético. Esses 2 períodos são os maiores e mais importantes para todo homem de Deus e toda mulher de Deus. O período das leis, onde o nosso pecado foi exposto, nos trazendo a necessidade de um substituto na cruz do Calvário. Preste atenção, olha para cá. A lei teve pelo menos 2 características importantes. Primeiro, revelar que nós nunca conseguiríamos pagar o preço pelos nossos pecados. O primeiro propósito da lei é revelar para mim e para você que você não é bom o suficiente e que nós nunca seremos capazes de por nós mesmos garantir a salvação. As nossas ações nunca serão suficientes, as nossas atitudes nunca seriam capazes de nos garantir perdão para os pecados. Segundo o propósito da lei, mostrar para você e para mim que nós precisamos de um Salvador, um substituto, um propósito de sacrifício vicário, alguém que vai pagar o preço em nosso lugar. É por isso que Moisés, com as leis, mostram para o homem a necessidade de olhar para Cristo e para a cruz. E os profetas se levantam a trazer o povo de volta ao temor do Senhor, dizendo: haverá um dia que Deus vai levantar um homem que será maior do que os profetas, será maior do que os reis, será maior do que os sacerdotes. Ele carregará sobre si o peso de pagar o pecado da humanidade. E ali estão, ali Moisés, ali Elias,
E ali está Jesus. Jesus é o cumprimento da profecia dos profetas. Jesus é a manifestação da expectativa de toda a lei. Jesus une os dois conceitos em si mesmo. Jesus é a resposta a toda uma antiga aliança, o Antigo Testamento, que lhe apontam sobre a sua pessoa e sobre a sua figura, e ali estão eles. Elias, Moisés, Jesus, conversando. E como eu sei que ali estavam Moisés e Elias, ora, eles devem ter se apresentado. Eu sou Moisés e eu Elias. E eles conversando e os discípulos ali, observando a tudo, atento à conversa, observando os detalhes do diálogo. Não sei se conseguiam ouvir, mas as expressões eles tinham. Eles viam os movimentos do corpo de Jesus em transfigurado, suas vestes e também o seu rosto. Quando de repente uma voz se escuta no meio da conversa, é ele, é o Pedro. O Pedro levanta a voz, e ele era bom disso. Ele era bom de entrar no meio das conversas, ele era bom de levantar a voz, ele era bom de tomar a primeira atitude, o primeiro passo. E ele levanta a voz no meio da conversa para dizer: ei, Jesus! Perceba a hora que Moisés, Jesus e Elias se voltam, e Pedro diz: como é bom esse lugar. Se você quiser, eu vou construir 3 tendas. Eu faço uma para Moisés, eu faço uma para Elias, e eu faço outra para você. E a gente nunca mais precisa descer daqui. A gente fica por aqui mesmo. Esse lugar está bom. Verso 4, então Pedro disse a Jesus: Senhor, se é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Silêncio. E a Bíblia diz que uma nuvem vai cercar o lugar. Olha o verso 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela outra voz, que não é de Pedro, que não é de Moisés, que não é de Elias, que não é de Jesus, é uma outra voz. Vai ser percebida pelos ouvidos daquelas pessoas. E o que é que a voz diz, pastor? A voz que envolveu aqueles homens disse: esse é o meu filho amado, em quem eu muito me alegro. Ouçam-no. Olha para cá. Não é novo, não é novidade que a gente confunda as coisas a maioria das vezes. Ora, naquela experiência Pedro não entendeu o time. Pedro propôs a Jesus o serviço das suas mãos, dizendo: eu mesmo construo uma tenda para cada um, a gente fica por aqui. Ora, esse lugar está bom. O próprio Deus vai entrar no cenário como uma nuvem resplandecente e vai falar com eles. E a voz que fala diz: preste atenção, Pedro,
Moisés, Elias, Tiago e João. Esse aqui é o meu filho. E eu amo, hein? A partir de agora, eu estou iniciando um novo período. Não é mais dos profetas como o de Elias. Não é mais o da lei como o de Moisés. A partir de agora, vocês vão ouvir o meu filho. Ouçam-no. E é por isso que João escreve dizendo: ao que antes falou pelos profetas e pela lei, agora transmite a nós a sua vontade através do seu filho. Aquilo foi tão forte para João que João entendeu. João entendeu que se encerravam períodos ali, naquele mesmo instante e momento. O que Deus usou profetas em outros períodos e a lei em outras eras, agora transmite a nós a verdade através do seu filho. E eu acho lindo a expressão de João no capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Estava com Deus no princípio, e tudo que foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele vimos a sua glória. Eu estou vendo João descrevendo o fato acontecido no monte. A glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João está escrevendo o capítulo 1 do Evangelho de João. Eu não sou a luz, mas vim para testemunhar sobre a luz, porque ele sim é a luz que ilumina todo homem. E o povo que andava em trevas viu resplandecer de uma forte luz. E João está escrevendo no capítulo 1 os fatos narrados em cima daquela montanha naquele dia. Eu não sou a luz, mas eu nunca vou me esquecer daquela luz. Aquela luz que os meus próprios olhos viram, a luz que ilumina todo homem. Antes Deus falou por intermédio dos profetas, mas eu ouvi a voz dele, quando a voz dele disse para mim: agora e a partir de agora, um novo ciclo se inicia, e o evangelho vai se dar pela palavra, pelo meu filho. E João diz, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, mas o verbo era Deus. Ele é a palavra que estava com Deus, mas que também era Deus. E tudo que foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. João, Tiago e Pedro, num dos relatos mais lindos, como em João capítulo 1, ele mesmo descreve: eu não sou a luz, mas eu não posso me esquecer, seria impossível esquecer daquela luz. Ele é a luz que ilumina todo homem. Relatos do que os próprios olhos de João viram. E eu percebo, o texto vai sendo construído. Verso 6, ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. Olha o verso 8, e erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Eu quero que você entenda, porque isso tem tudo a ver com o que nós estamos sendo ministrados há vários domingos. A reflexão que eu trago a vocês hoje é por saber como é bom esse lugar. Ora, é maravilhoso estar aqui. A pastora Carol estava triste lá em casa hoje, enquanto eu estava se preparando. O Telzinho está se recuperando. Acho que domingo que vem já está com a gente. E ela estava me dizendo: olha,
Segundo domingo que eu falto. Mas como me faz falta aquele lugar. Como eu queria estar lá hoje, sentada lá, sendo ministrada pela palavra, revendo os meus irmãos. É natural que Pedro vai expressar de si mesmo, dizendo: Jesus, esse lugar é bom demais. É maravilhoso nós estarmos aqui. Aqui nós recebemos revelação de quem Tu és. Aqui nós somos ministrados a experiências das mais diversas e profundas. Mas o que eu quero questionar com você hoje é qual é o propósito de ser igreja. Porque se o propósito de ser igreja se resumir a Pedro, Tiago, João e 3 tendas, a nossa missão é pequena e vazia. Não se espante com o que eu vou dizer aqui. E Deus conhece meu coração. O meu maior desejo de ver esse lugar cheio, e quanto mais cheio, melhor, é para conseguir enviar pessoas transformadas para o mundo. Porque a igreja não é o ponto final, é o ponto de partida. Daqui nós somos enviados para o mundo. Daqui nós somos ministrados com ferramentas, com ministrações, palavras, experiências, a fim de que a nossa vida ganhe propósito e ganhe propósito das 4 paredes para fora, daquelas portas para fora. Uma das minhas maiores preocupações, eu tenho percebido, e a minha oração diante de Deus é essa, é que esse lugar não seja apenas um lugar de um convívio social. Ora, eu percebo que é fácil a gente se acostumar com o que é bom. É fácil a gente se acostumar com aquilo que é gostoso, que nos traz conforto. Pedro está dizendo, esse lugar é bom, é maravilhoso. A gente faz o seguinte, 3 tendas, uma para cada, e a gente nunca mais sai daqui. E aqui se torna o lugar final para nós. E aqui nós vamos ser ministrados por Moisés, Elias e por Jesus. E aqui eu tenho tudo que preciso. E aqui tudo que eu preciso eu tenho. Então 3 tendas é suficiente, uma para cada. E a gente fica, porque esse lugar é maravilhoso. Mas se a igreja, se o lugar das revelações, se o lugar do encontro com Jesus, se o lugar das experiências forem apenas um fim em si mesmo, desculpa, nós não entendemos o propósito de ser igreja. E tudo que nós ministramos foi vazio. Se você, com a sua vida com Deus, só resume o seu relacionamento em 2 vezes por semana, quiçá 2 vezes por semana, vir para dentro de um templo, levantar as mãos, ofertar, ouvir a palavra e continuar seguindo isolado sua vida, no mesmo propósito de si, buscando o que lhe é próprio, correndo atrás do meu, querendo para mim, a vitória minha, a bênção minha. Deus tem uma bênção para você, Deus tem um milagre para você, Deus tem uma resposta para você, e eu já disse isso aqui, vocês estão sendo ministrados por isso. Mais do que te dar uma bênção, Deus quer fazer de você uma bênção. É por isso que não cabe a ideia de ser igreja e nos limitar apenas a 3 tendas e um espaço. Há serviço, mas há serviço só na construção das tendas e no espaço. Há desejo de servir, mas o desejo de servir se resume a 3 tendas e um espaço. Há desejo de ser útil, mas a utilidade da minha vida só se resume a 3 tendas e um espaço. Eu quero que você entenda que o propósito de Deus para a nossa vida é muito maior do que até aqui você já conseguiu experimentar e viver.
A minha maior motivação é saber que nós temos sido ministrados por Deus a essa verdade e realidade, que nós somos um corpo de muitos membros, mas um só corpo, em que cada um trabalha no que lhe é próprio, lhe é útil, mas todos nós desenvolvemos uma função do corpo para benefício e alcance da comunidade e das pessoas à nossa volta. E talvez esse seja um problema. Nós facilmente nos acostumamos com aquilo que é bom. E é bom. É bom, o louvor toca legal. É bom, tem ar-condicionado. É bom, a cadeirinha é confortável, pastor. É bom, tem luz ambiente. É bom, o pastor Tiago tem boa didática. Sabe pelo menos conjugar o verbo. Já basta. É bom, tem gente legal. É bom, tem uns 4 ou 5 que eu amo. É bom estarmos aqui, Senhor. Vamos fazer 3 tendas. Calma, eu vou entrar. Jesus nem responde, a voz entra. Esse é o meu filho amado, gente. E eu tenho prazer nele. E a partir de agora é com ele. Então vocês escutem a ele. Então vocês vão dar ouvidos a ele. Moisés e Elias, ele, escutem-no. E o texto vai se desenrolando. Sabe como? Eles vão descer do monte agora. Eles levantam os olhos, só tem Jesus. E Jesus toca neles e diz: rapazes, vamos ficar de pé, vamos. Levanta aí. Levanta, Pedro, dá a mão. Não precisa ficar com medo, viu? Não tenham medo. Bora. Como é que vai embora, Jesus? Esse culto foi maravilhoso. Esse culto de domingo foi tremendo, foi poderoso. Pensa numa revelação. Eu estou vendo os 3 conversando, dizendo: rapaz, você viu aquilo? Era Moisés, era Elias. A Bíblia diz que Deus escondeu Moisés. E até mesmo Lúcifer estava questionando o anjo de Deus, dizendo: aonde colocar o corpo? E agora os 3 estão vendo. Rapaz, era Moisés. Era Tiago, eu vi porque ele estava conversando com ele. Era Elias também. Era Elias, era Moisés, era Jesus. Os 3 descendo. E olha o que o texto vai dizer. Verso 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Irmão, pensa que a continuidade do texto está dizendo o seguinte: os discípulos descem daquela montanha cheios de uma experiência tão gloriosa, tão poderosa, tão forte, das mais fortes e poderosas experiências que o homem pode ter. E de repente, o que eles se deparam? Com a realidade da vida. Eles se deparam com demônios, eles se deparam com sofrimento, eles se deparam com a dor dos homens. Eu estou vendo os 3 conversando. Nossa, mas foi forte. Mas quando de repente o pai chega e fala: pelo amor de Deus, vocês são discípulos dele, não é? Vocês são discípulos de Jesus, não é? Sim, nós somos. O que nós podemos ajudar o Senhor? Olha, tem o meu filho, ele está endemoniado. Demônio? Quem vai de nós 3 aqui? Não precisa nem levantar a mão. Depois dessa experiência, a gente tem unção que só passar de lado o demônio já vai gritar para sair. Vai você, Tiago, não vou não, vai você, João. Ah, vai você, Pedro. Vamos lá nós 3, Onde está? Aí chegaram lá, o menino está lá. Pum, cai no fogo, cai na água. Quem vai? Vai você, vai. Eu vou. Demônio! Sabe quem está aqui, né? Discípulo de Jesus, viu? Acho bom e respeitável. Não sei se você sabe, mas a gente acabou de sair do monte.
A gente está tomado, está carregado da unção. O demônio olha bem para a cara dos três. Fitando nos olhos, como já fizeram comigo. Quem é você e que poder você acha que tem contra mim? Olha, eu acho bom você reconhecer, porque olha o monte, hein? Olha Moisés e Elias, hein? Olha a experiência do monte, hein? 30 minutos, 40, 1 hora e meia, 2 horas. Vambora. Vambora, Thiago, vambora, deixa aí, vambora. Fecha a porta aí, vambora. Outro dia a gente volta aí, vambora. Deixa ele, vambora. Quando chegam no lugar, de repente eles avistam quem está vindo? O pai. O pai chega de Jesus. Meu filho está possuído por demônios que lançam no fogo, na água. E eu preciso da tua ajuda. Socorre-me. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito. E eu imagino o pai dizendo, e olha, eu estou conhecendo ali, viu? São os teus discípulos, não são? São sim. Então, eu chamei eles lá em casa e não conseguiram fazer nada. Não puderam fazer nada. E eu começo a refletir. Eu começo a refletir porque entendo que no Brasil hoje as experiências elas estão em destaque na maioria das igrejas. Então se vangloria como se vangloriou Pedro dizendo esse lugar é bom e é maravilhoso, a gente faz 3 tendas, fica por aqui. Deus diz, não, vocês vão descer, porque lá embaixo vocês cumprem o propósito da sua existência de ser igreja. Vocês não foram chamados para o isolamento das experiências. E deixa eu te falar, tuas experiências não valem de nada se você não cumprir um propósito maior do que elas. Eu fico impressionado e a resposta de Jesus mostra o meu impressionamento. Olha a resposta de Jesus, verso 17. Ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Eu imagino Jesus ouvindo o Pai, olhando para o rosto dos discípulos e dizendo, ó geração, até quando eu vou ter que estar aqui com vocês? Homens de pouca fé, até quando eu vou estar aqui? Em outras palavras, e depois que eu for embora, vocês resolvem como? Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vos sofrerei? Traz aqui para mim, Pai. E aí o verso de número 18. Jesus repreendeu o demônio e este saiu. Daquele momento em diante ficou curado. Olha para cá. Porque os discípulos estão. Jesus, por que não deu certo? Nós fomos, nós oramos, nós impusemos as mãos e nós não conseguimos ajudar o menino. Nós não conseguimos socorrer na necessidade o pai e a criança. Olha o verso 20, Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena, pois eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Nada lhe será impossível.
A nossa missão ganha propósito na vida. Ora, deixa eu dizer para você, se você acha que esse lugar é fim em si mesmo, você está perdendo o seu tempo. Porque Deus nos chamou para muito além dessas quatro paredes de um lugar bom. Ser igreja é entender a sua parte de responsabilidade no corpo. É assumir características de alguém que entendeu o Evangelho. Que está disposto a oferecer muito mais do que apenas para si. Preste atenção aqui. A fala de Pedro para Jesus com as 3 tendas mostrou que Pedro só estava preocupado com João, Tiago, consigo mesmo e com os 3, Moisés, Elias e Jesus. E o resto? O resto não se vira. O resto vai caçar sua turma. Tendo 3 tendas, tendo a mim, a João e a Tiago, a gente fica aqui, esse lugar é bom. O propósito de Deus para nós não é o isolamento. O propósito de Deus para nós é descermos os nossos montes, alcançando as pessoas que estão sofrendo, dando a elas resposta aos seus problemas, mediante a fé que nós recebemos em Cristo Jesus. Você já parou para se perguntar se não existe mais a ser feito do que nós já não temos feito até agora? Já parou para refletir que nós podemos estar apenas habituados a uma rotina, sem servir ao propósito de ser como Jesus, entendendo que o nosso chamado, a palavra grega eclésia é a união de 2 palavras. A primeira palavra é tirados, a segunda palavra é fora. Por isso entende-se que o termo traz a ideia de alguém que foi tirado para fora. E essa palavra eclésia é que representa o termo igreja no Novo Testamento. Nos textos gregos, a palavra igreja é traduzida dentro do sentido de eclésia ou eclesia, tirados fora. Não é um propósito de apenas 4 paredes de um lugar bom. É você conseguir ser luz e relevante aonde você vai e por onde você passa. Nós fomos chamados para fora. As nossas experiências aqui têm que ser traduzidas no sofrimento lá fora. O que nós recebemos de Deus aqui precisa ser traduzido para aqueles que estão sofrendo do lado de fora. Deus quer nos chamar a muito mais do que nós já temos vivido. Ora, existe muito a ser feito. Existe muito trabalho a ser desenvolvido. Nós temos tantos ministérios carentes de tanta ajuda no serviço às pessoas aqui. Nós estamos sempre falando, irmãos, ministério infantil carece de pessoas. Nós precisamos ministrar a próxima geração. As nossas crianças precisam de ajuda. Eu faço a minha parte. Eu entrego o meu dízimo. Eu venho para a igreja todo domingo. Eu vou embora para casa. Já está suficiente o trabalho que eu faço. Para mim, só 3 tendas e um lugar bom já está legal. Do monte para baixo, cada um com seus problemas. E eu não posso ajudá-los. Será que você já chegou no pastor um dia e já perguntou, pastor, o que será que eu consigo ser útil? Não sei pregar, não sei cantar, mas alguma coisa eu consigo fazer. Você consegue sorrir e dar um abraço em alguém? Consigo. Então vem cá. Vem na portaria aqui. Todo mundo que passar por você, dá um sorriso, uma boa noite, um abraço. Consegue? Consigo. Você não sabe a diferença que isso causa na vida das pessoas que entram por aquelas portas. Não sei tocar, pastor. Você consegue passar um pano no chão? Consigo. Então vem cá. Vamos servir. 3 tendas de um lugar bom é maravilhoso, mas há pessoas lá fora que estão esperando por alguém que foi chamado para fora. Pastor, eu posso não saber desenvolver nada aqui dentro. Você consegue fazer um convite para alguém do seu serviço, dizendo, o que você vai fazer domingo à noite? Posso passar na sua casa às 6:30? Vou te levar para um lugar legal.
Tá bom, 6h30, 6h30. Alguém que foi chamado para fora. Deus está nos despertando, além do que nós já temos vivido, a sermos chamados para fora, a aperfeiçoar as nossas experiências ao descer do monte. Ora, é muito bom, é maravilhoso, eu sei, mas como é que você vai usar isso? E como é que você vai traduzir isso às pessoas que estão do lado de fora? Irmão, não. Porque se a gente receber revelação aqui, pastor, eu vi um querubim que voava com as asas, os serafins no meio da igreja, E na segunda-feira, a pessoa do seu lado dizendo, rapaz, eu estou numa tristeza tão grande que eu acho que eu estou em depressão. Então, no domingo, eu vi um querubim lá na minha igreja, o serafim que voava, as asas de fogo. Mas eu queria mesmo alguém para ir lá em casa, conversar com meu filho. Está usando droga. Rapaz, mas eu recebi uma revelação que você não tem ideia. Moisés, Elias, 3 tendas, era um lugar bom. Será que é só isso? Ou será que existe mais? Uma certa feita, um missionário passou por uma tribo indígena, fez a sua residência lá por 5 anos, com muito custo aprendeu a falar no idioma deles, aprendeu os costumes, entrou no meio, foi aceito no meio, aí depois de alguns anos pegou uma doença e morreu. Anos depois outros missionários vieram àquela mesma tribo, e no mesmo processo começaram a aprender o idioma, até que conseguiram falar com eles, dizendo, olha, a gente veio apresentar vocês Jesus, e começaram a apresentar Jesus a eles, Jesus, e os índios disseram, peraí, a gente conhece Jesus, Jesus morou aqui na tribo uns 5 anos, peraí, o Jesus que você está dizendo morou aqui, 5 anos, morreu. Aí os missionários demoraram para entender o que eles estavam dizendo. Aí depois perceberam e disseram, alguém passou aqui, pregando o evangelho a eles, e se parecia tanto com Jesus nas suas ações, que esses mesmos estavam convencidos de que Jesus morou no meio deles na rua de baixo. Uma experiência que eu gosto de contar, uma vez uma senhorinha cega levava suas maçãs com muito cuidado, ela cultivava durante meses, plantava, era um esforço muito grande, ela era cega, regava, ia palpando para ver, e sabia já o tempo das maçãs. Aí ela enchia uma caixa de maçãs e ia para o mercado para vender as maçãs. Ela cega, montava a sua mesinha com muita dificuldade, maçã por maçã, colocava em cima da mesa, maçã por maçã. Aí de repente ela, do descuido, esbarrou a mesa, caiu, as maçãs caíram no chão. Ela sentou e começou a chorar e disse, como eu trabalhei por essas maçãs, agora estão todas amassadas, ninguém mais vai querer comprar essas maçãs já não me servem mais para nada. De repente um homem chega nela e fala, senhora, posso te ajudar? Pode, então me dá o saco. Ela deu o saco, ele começou a colocar, olha, uma maçã aqui dentro, 2, 3 maçãs, ele começou a contar, ele disse, senhora, tem 28 maçãs, quanto é que a senhora vai querer cobrar por essas maçãs? Não, moço, caiu no chão, ninguém mais vai querer comprar, pode levar para você. Eu estou aqui chorando porque esse é o sustento da minha casa, mas ninguém mais vai querer comprar, caíram no chão, não adianta mais a gente querer colocar preço. Ele disse, senhora, quanto custa as suas maçãs? Ela disse o preço. Ele diz, então eu estou deixando o dinheiro das maçãs e um pouco mais. E a senhora disse, moço, mas você vai querer maçãs que já caíram no chão e estão amassadas? E ele disse, sim, eu vou querer as suas maçãs. Antes do moço ir embora, a senhora disse, moço, só um minuto, deixa eu te perguntar uma coisa. Por acaso, você é Jesus? E aí nós começamos a refletir. Ele não precisou pregar o evangelho àquela senhora. Ele só demonstrou o que Jesus faria. E foi suficiente para aquela senhora lhe perguntar, dizendo, moço, eu tenho uma dúvida, por favor me responda. Você é Jesus? Será que a nossa vida tem testemunhado o evangelho que nós cremos? Ou será que nós estamos acostumados com o lugar bom?
Tá ótimo, pastor, eu sento aqui no culto, ouço a palavra, vou embora para casa, e eu sou cristão, tá? É um cristão que não conheceu Jesus. Porque se tivesse conhecido a Jesus, entenderia que o propósito nunca foi um lugar bom e 3 tendas, mas servir as pessoas que estão doentes, enfermas e que sofrem. Sabe quantas pessoas que passam do seu lado e estão caminhando para o inferno todos os dias no seu trabalho, esperando um convite seu? Eles não querem muito. Um convite já seria o suficiente para a pessoa vir, ouvir a palavra, ser transformada e ter a sua vida mudada e ser salva da condenação eterna. Mas nós estamos rotulados à imagem de um lugar bom. Tá bom o lugar, pastor. O louvor é bom, a palavra é boa, a gente faz 3 tendas e aqui está excelente. E Deus está nos sacudindo hoje no propósito maior de ser igreja. A minha oração e o meu trabalho aqui hoje é te fazer entender que a vida com Deus vai ganhar um novo rumo quando a gente entender o que Pedro, Tiago e João custaram a entender. A fé tem que ser traduzida lá embaixo do monte. Lá em cima é maravilhoso, mas se lá embaixo eu não tiver fé suficiente para ajudar aquelas pessoas, eu não entendi o que é ser igreja. Quantos estão ouvindo a voz de Deus nesse lugar nessa noite? Segunda Timóteo capítulo 3, verso 16. Eu quero que você me dê a sua atenção. Carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Olha o que Paulo está escrevendo a Timóteo, preste atenção. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Verso 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Olha para cá. Pastor, como é que a minha vida vai ganhar propósito? Segunda carta a Timóteo. Paulo vai escrever no capítulo de número 3, verso 16. A Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Verso 16. Para que o homem de Deus, quem aí é homem de Deus, levante a sua mão. Quem aí é mulher de Deus, levante a sua mão. Olha para cá. Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, não me mostre, não me conte as tuas experiências. Se você é homem de Deus e se você é mulher de Deus, precisa ter estampado na sua vida, capítulo 3 de segunda carta de Timóteo, no verso 16. Eu quero saber se há Escritura, se há Bíblia, se há Evangelho causando transformação na sua vida. Porque se houver, você vai ser instrumento de ensino, você vai ser instrumento de repreensão e correção, você vai ser instrumento de instrução para a justiça. E o resultado do verso 16 é o verso 17. Verso 17 é a conta matemática. Se há evangelho na sua vida, se há o poder das escrituras na sua vida, se há palavra na sua vida, então isso vai lhe causar como uma bomba dentro de você. E vai ser resultado isso, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Toda boa obra. Deus espera de nós que sejamos perfeitos e preparados. A minha vida vai ser gasta, vai ser entregue, oferecida, a fim de preparar pessoas para toda boa obra. Te fazer entender que esse lugar não é um fim em si mesmo, mas te fazer entender que esse lugar é o lugar que te prepara para toda boa obra.
que aqui há palavra, que aqui o Evangelho tem destaque, que aqui tem Bíblia. E a Bíblia está forjando homens de Deus, e a Escritura está forjando homens de Deus, e o Evangelho está forjando mulheres de Deus, perfeitos e preparados para toda boa obra. Entender a importância do outro, entender a importância de que para cima do monte, para baixo, existem pessoas esperando por nós. Entender que lá em cima pode ser muito bom, pode ser maravilhoso, pode ser poderoso, pode ser tremendo, mas lá fora, daquela porta para fora, descendo a montanha, eu vou me deparar com demônios, com pessoas que sofrem, com pessoas que sentem dores, e eu preciso ser perfeito e preparado para toda boa obra. Você precisa estar pronto e preparado para toda boa obra. Deus está nos chamando para ser igreja. Deus está nos convocando a sermos igreja, eclésia, eclesia, alguém que foi tirado para fora. Por isso eu disse, eu peço ao Senhor que lote ainda mais esse lugar. Não para que isso permaneça lotado, mas que a gente possa preparar pessoas, homens de Deus perfeitos, a serem enviados para toda boa obra. Imagina a revolução que vai ser em Caçapava e São José dos Campos, quando a gente entender que o nosso chamado é para toda boa obra, homens perfeitos de Deus, que foram ensinados, tem revelação em cima do monte, mas tem fé lá embaixo. Tem o impacto da revelação lá em cima, mas eles não querem 3 tendas. Eles querem fazer a diferença onde eles passam, no seu bairro, na sua escola, na sua faculdade, no teu serviço, no teu colégio. E eu digo a você, se prepare para a próxima temporada de Casa de Paz. Porque uma revolução vai acontecer de homens preparados por Deus perfeitos, em toda boa obra, que vão pelas ruas dessa cidade, que vão pelos valados, pelos vales, que vão descer as esquinas, que vão cobrar e vão em todas as casas, dizendo e anunciando a perfeição de uma boa obra, que começa no Evangelho, que é consolidado no Evangelho, e que termina no Evangelho preparando homens para toda boa obra. Quem concorda com o que eu estou pregando, aí está ouvindo a voz de Deus. Evangelho de João capítulo 15, verso 3, eu encerro. Jesus diz: vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. As Escrituras são o que nos prepara para toda boa obra, a fim de sermos perfeitos, chamados igreja. Um corpo ligado um ao outro, com muitos membros, muitos dons, ligados uns aos outros. Quem está aí pode dar um glória a Deus. Por isso esse é o chamado de Deus para nós. Por isso esse é o desafio de Deus para nós. Por isso essa é a convocação dos céus para nós. Esse lugar é bom, mas amanhã vai ter alguém precisando de você, homem de Deus, perfeito em toda boa obra. Esse lugar é bom, mas alguém vai estar precisando de você amanhã, mulher de Deus, perfeita em toda boa obra. Por quê? Porque é instruída pela palavra, é ensinada pela palavra, é corrigida pela palavra, é exortada pela palavra. Nós somos ensinados e limpos pela palavra. Ora, a fé vem por ouvir, e ouvir. A fé que nós vamos precisar lá embaixo, ela é carregada, ouvindo e sendo ministrados pela palavra. É por isso que eu digo a vocês, muito mais do que as experiências, é a palavra. Muito mais do que os sinais, é a palavra. Muito mais do que os prodígios, é a palavra. É a palavra. Eu nunca vou me cansar de dizer que é a palavra. É a palavra. É a palavra. Quantos creem nisso nessa noite? Nós vamos participar da ceia agora. Eu quero que você entenda